Olá pessoal, vamos fazer uma revisão de números complexos. Tá? Para estudar mecânica quântica, nós vamos precisar entender o que é a função de onda da mecânica quântica. Tá? Então, a função de onda da mecânica quântica, tá? Que pode ser em função de x e tempo, ela pertence ao conjunto dos complexos. Certo? Ela pertence ao conjunto dos complexos. Então, se ela pertence ao conjunto dos complexos, eu preciso revisar um pouquinho de números complexos para que todos fiquem no mesmo nível e entendam quando surgir a função, quando for necessário fazer uma operação com essa função complexa, quando for precisar fazer o quadrado dessa função complexa, ninguém vai ficar com dúvida, tá bom? Então, o que é o número complexo? O que é o conjunto dos números complexos? Tá bom? Então, começamos sempre, quando queremos revisar números complexos, começamos sempre com um exemplo simples, né? Um exemplo simples. Por exemplo, se a gente for resolver esta simples equação do segundo grau, uma equação incompleta, temos aqui o A e o B da equação incompleta do segundo grau, tá certo? Como é que resolve essa equação? Ora, eu quero descobrir o valor de x, x ao quadrado vai ser igual a menos 16. Então eu vou ter que procurar, se eu estiver resolvendo essa equação no conjunto dos reais, eu vou ter que procurar um número real cujo quadrado é menos 16. Alguém conhece algum número real cujo quadrado é menos 16? 4 ao quadrado é 16, não é menos 16. Menos 4 ao quadrado também é 16. Então nós sabemos que 4 ao quadrado, que menos 4 ao quadrado, tá? Potência, qualquer potência elevada a um expoente par, tá? 4 ao quadrado, 16, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, menos com menos mais também dá 16, tá certo? Então, a princípio, já percebemos que não existe nenhum número no conjunto dos reais cujo quadrado é menos 16. Tá bom? Então, se não tem um conjunto dos reais, podemos procurar esse número cujo quadrado é menos 16 no outro conjunto de números, em outro conjunto numérico, melhor dizendo. Então, que conjunto numérico é esse? Ora, x, esse 2 passa para o segundo membro como sendo mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Então, eu estou à procura de um número que esteja num conjunto que não seja o conjunto dos reais, em outro conjunto numérico, não é isso? E aqui, por quê? Porque raiz quadrada de menos 16, nós já sabemos que não existe no conjunto dos reais. Tá? Então, raiz quadrada de menos 16 não pertence ao conjunto dos reais. Então, nesse caso aqui, eu posso escrever como sendo mais ou menos raiz quadrada de 16 multiplicado por raiz quadrada de menos 1. Isso eu posso fazer. Tá? Eu sei que o produto de dois radicais é o radical do produto. Tá? Então eu posso transformar esse menos 16 em raiz de 16, essa raiz quadrada de menos 16 em raiz quadrada de 16 multiplicada pela raiz quadrada de menos 1. Tá bom? Ora, até agora eu tenho o quê? Mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de menos 1 não pertence no conjunto dos reais. Certo? Não pertence no conjunto dos reais. E aí, como é que nós fazemos então? Tá? Ora, esta raiz quadrada aqui, tá? Nós já sabemos que ela não pertence no conjunto dos reais. Ó. Raiz quadrada de menos 1 não pertence, esqueci de colocar aqui não pertence, viu? Não pertence no conjunto dos reais. Ó. Não é isso?
E aí? Aí surge exatamente, tá, um valor que eu posso associar à raiz quadrada de menos 1. Esse valor que eu posso associar à raiz quadrada de menos 1, nós vamos chamar, tá, de i. Então, raiz quadrada de menos 1, a partir de agora, vai ser i. Então, o que é esse i? I nós chamamos de número imaginário. Número imaginário. Tá? Número imaginário. E esse 4i agora, onde eu tenho um número real, então isso aqui seria, tá, a parte real. A parte real, tá? E eu tenho aqui a parte imaginária, tá? Esse aqui é o número imaginário. Neste caso, todo número que tem uma parte imaginária, ele não pertence ao conjunto dos reais. Porque nós observamos aqui, acabamos de observar aqui, que eu troquei i por raiz quadrada menos 1. Então, quem é esse número imaginário a partir de hoje? Raiz quadrada de menos 1. E raiz quadrada de menos 1, nós já sabemos que não pertence ao conjunto dos reais. Então, o i, ele não pertence ao conjunto dos reais. Tá? Consequentemente, né? E aí, para que esse número ele apareça na matemática, um novo conjunto numérico surgiu, que é o conjunto dos números complexos. Então, o i, ele pertence, tá, exatamente ao conjunto dos números complexos. Tá? Ele pertence ao conjunto dos números complexos. Tá bom? Então, interessante que os números complexos, ele tem parte real. Tá? Esse 4 aqui, ele surgiu exatamente da raiz quadrada de 16, então ele é um número real. Então, como os números complexos, na forma algébrica que nós vamos ver, ou na forma trigonométrica, ele vai ter parte real e parte imaginária, eu posso dizer que o conjunto dos reais estão contidos no conjunto dos números complexos. Tá certo? Então, o conjunto dos reais, eles estão contidos no conjunto dos números complexos. Então, eu vou mostrar a vocês agora, né, sabendo dessa informação, algumas operações algébricas com esse número imaginário, que tem muita utilidade. Nós vamos precisar bastante. Então, ó, nós acabamos de ver o que é o i. O i é raiz quadrada de menos 1. Tá? O i é raiz quadrada de menos 1. Inclusive, depois que mostrarmos isso aqui, essas operações, eu posso, né, provar que realmente mais ou menos 4i, tá, é solução, né, desta equação. Tá? Então, se eu substituir o x aqui por mais ou menos 4i, mais 16, vai dar igual a zero. Tá bom? Então, vamos ver. Olha, nós já sabemos que o i é raiz quadrada de menos 1. Neste caso, eu pergunto a vocês, quanto é i elevado a zero? Tá? Qualquer valor elevado a zero é igual a quanto? A 1. I elevado a 1 é o próprio i. I elevado ao quadrado, tá? Que nós vamos precisar. Tá? O i elevado ao quadrado, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser exatamente, ó, raiz quadrada de menos 1, tá? Porque o i é raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado. Ó. Nesse caso, se eu cortar o quadrado com o radical, eu tenho quanto? Menos 1. Então, a partir de hoje, aparecer i ao quadrado, eu faço a operação, mas eu já sei que é menos 1. Tá? Qual o valor de i ao cubo? I ao cubo eu posso escrever como sendo i ao quadrado vezes i. Nós já sabemos, né, qual o valor de i ao quadrado. Qual o valor de i ao quadrado? Menos 1. Tá? Então vai ficar quanto? Menos 1 multiplicado por i
menos i. Tá? Então, i ao quadrado, i ao cubo, melhor dizendo, menos i. E a quarta potência? Vocês já estão percebendo, né, qual é a sequência aqui? Ó? Eu só é desmembrar i ao quadrado e i ao quadrado. Nós sabemos quanto é i ao quadrado? Sabemos, é menos 1. I ao quadrado, menos 1. Menos 1 multiplicado por menos 1. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. E a quarta, 1. A partir daqui, começa a se repetir, tá, o i. Por quê? Porque se eu fizer, quanto é i à quinta? É i à quarta vezes i. Como i à quarta é 1, 1 vezes i dá i. Quanto é i à sexta? É i à quarta multiplicado por i ao quadrado. Tá? Então, o i à quarta, sendo, né, como i à quarta é 1, eu vou desmembrar qualquer potência com i, sempre i à quarta multiplicado pelo restante. Então, i à quarta vezes i ao quadrado. Mas quem é i ao quadrado? Menos 1. Então, 1 menos 1, menos 1. Vocês estão percebendo que retorna todos. Quem é o próximo? Eu já sei que i à sétima vai ser quanto? Vai ser igual a i à terceira, menos i. Quanto é i à oitava? I à oitava volta a ser 1, porque vai ser i à quarta multiplicado por i à quarta. Tá bom? Sabendo dessas operações, inclusive, nós podemos até fazer a seguinte questão aqui, ó. Qual o valor, por exemplo, peguei aqui um exemplo, ó, i elevado a 432. Quanto é i elevado a 432? Ora, eu sei que a cada i à quarta, tá, vai dar 1. Então, eu posso dividir esse expoente, 432, dividido por 4. Tá? Então, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 4 nada, eu baixo 3. Como 3 não dá para dividir por 4, eu coloco um 0 aqui e baixo 2. Então, 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Tá? Olha o que nós descobrimos, né? Que i elevado a 432 é a mesma coisa de i à quarta multiplicado por quanto? Por 108. Concorda ou não? Quanto é 4 multiplicado por 108? 4 vezes 108, 432. E por que eu fiz isso? Porque eu sei que a quarta, sempre i elevado à quarta potência é 1. E agora ficou quanto aqui, ó? 1 elevado a 108, que dá 1. Tá? Então, i elevado a 432 dá 1. Se eu pegar um outro valor aqui, por exemplo, pegar aqui outro valor, eu peguei aqui um número aqui para a gente fazer, é i elevado a 541. Quanto é que dá? Eu pego 541 e sempre eu vou dividir por quanto? Por 4. Por quê? Porque i à quarta é 1. Então, se eu dividir, se eu fatorar o i elevado a 541 em i à quarta, multiplicado por i à quarta, por i à quarta, por i à quarta, né? Até que, como a multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes, né? Então, eu vou transformar esse 541 em vários i à quarta. Né? O i elevado a 541 em vários valores i à quarta. Quantos valores são esses? Tá? Dividindo aqui, ó. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. 14. 14 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12, dá 2. Né? 5 vezes 4, 20. Para 21, 1. Olha que interessante, ó. Aqui teve o resto 1. Então, a gente observa que o i elevado a 541, eu posso escrever como sendo, né, i elevado à quarta, que é o que eu quero, tá? Porque eu já sei que isso é 1, multiplicado por 135, que é o valor que deu aqui. Então, 4 que multiplica 135, dá quanto? 400, 520, 540, dá 540. E aí fica faltando só o resto aqui, ó, multiplicado por i elevado a 1. Então, i elevado a 541, tá? Vai ser igual a 540 mais 1, 541. Mas qual é o valor de toda essa potência aqui?
Qual é o valor de toda essa potência? 1. Por quê? Porque I à quarta é igual a 1. 1 elevado a qualquer número é 1. Multiplicado por quanto? Por I. Então dá I. Então, se alguém perguntar para você quanto é I elevado a 541, I. Como é que faz? Divide o expoente por 4 para ter essa fatoração. Tá ok? Agora nós vamos mostrar quais são as formas algébricas e trigonométricas do número complexo. Forma algébrica do número complexo. Tá? Então, como é que eu represento o número complexo? Eu posso representar o número complexo como sendo Z, então nós usamos a letra Z para número complexo, A mais BI. Tá? Então, isso aqui é uma forma de representar um número complexo, onde o A nós chamamos de parte imaginária, ou desculpa, parte real. E o B é a parte imaginária. Tá? No início aqui eu tinha mostrado 4i e disse que aquele 4 ele é um número real e o i aqui é um número imaginário. Tá? Mas na forma algébrica eu tenho aqui ele dividido em um número real, tá? Uma parte real, e a parte imaginária que é o conjunto aqui BI. Tá bom? Então a parte imaginária aqui seria o conjunto aqui BI. Então, exemplo. Se eu tenho um número aqui 3 menos 2i. Tá? Então esse número aqui ó, é um número complexo. É a forma algébrica de representar um número complexo. O número complexo Z, representado pela parte real 3 e pela parte imaginária, né, menos 2 aqui, que é o B da parte imaginária. Tá certo? Então temos aqui uma forma algébrica de representar um número complexo. Essa forma algébrica aqui, nós podemos precisar fazer algumas operações. Tá? Então, operações com números complexos. Tá? Então, adição de números complexos. Então, se eu tenho aqui, ó, Z igual a 5 mais 3i, eu vou chamar esse Z aqui de Z1. E eu tenho aqui Z2 igual a menos 3, tá? Menos 7i. Tá? Eu tenho esses dois números complexos. Eu quero somar Z1 mais Z2. Tá? E aí eu aproveito também para fazer Z1 menos Z2. Então a gente faz adição e subtração. Já que estamos aqui fazendo uma revisão, tá certo? Então, como é que eu somo números complexos? Como já dá para perceber, nós vamos somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Tá certo? Parte real. Então, nesse caso aqui, como é que eu vou somar Z1 mais Z2? Eu vou somar 5 mais 3i mais... E aí eu coloco em parênteses aqui, ó, menos 3 menos 7i. Então é uma soma algébrica, né? Forma algébrica do número complexo. A gente segue, né, as operações algébricas que nós já temos algum conhecimento. Então, eu vou fazer aqui o jogo de sinal, vai ficar quanto aqui, ó? 5 mais 3i, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos. E aí eu tenho, tá? Eu tenho que Z1 mais Z2 vai ser igual. Tá? Então eu vou somar exatamente, tá? Parte real com parte
real. Eu vou somar parte imaginária com parte imaginária. E aí nós vamos ter o quê? Mais 5 menos 3, ou seja, a parte real dá mais 2. Depois eu vou ter mais 3i menos 7i. Né? Sinais diferentes, subtrai e dá o saldo maior, né? Então, vai dar quanto? Menos 4i. Então, temos aí a soma de Z1 mais Z2. 2 menos 4i. A subtração vai na mesma linha, tá? Só vai mudar o sinal aqui. Então, quem é Z1? Tá? Quem é Z1? 5 mais 3i. Então, vai ficar 5 mais 3i menos, abro parênteses, quem é Z2? Menos 3 menos 7i. Então, vai ficar 5 mais 3i, menos com menos, mais 3, menos com menos, mais 7i. E da mesma forma, eu vou somar o parte real e vou somar a parte imaginária. Tá? Então, nesse caso aí, é Z1 menos Z2 vai ser igual. Tá? 5 mais 3, 8. Mais 3i mais 7i, mais 10i. E nós temos aí, tá? Soma e subtração de números complexos na forma algébrica, tá bom? Então, como é que nós fazemos a multiplicação e a divisão? Tá? Então, multiplicação primeiro. Onde eu vou aproveitar e multiplicar o Z1 vezes o Z2. Tá? Vou multiplicar o Z1 vezes o Z2. Então vai ficar quanto? Ó? É uma multiplicação algébrica. 5 mais 3i multiplicado por quem? Menos 3 menos 7i. Tá certo? E aqui nós fazemos o quê? A propriedade distributiva. Tá? É multiplicação algébrica, ou seja, 5 vezes menos 3, 5 vezes menos 7. 3 vezes menos 3, 3 vezes menos 7. Então, como é que fica? Z1 vezes Z2 vai ser igual. 5 vezes menos 3, mais com menos dá menos. 5 vezes 3, 15. Tá? Mais com menos, menos. 5 vezes 7, 35i. Mais com mais, menos. Desculpa, mais com menos, mais. Mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9i. Mais com menos, menos. Aqui, ó, interessante, ó. Aquela base que nós já temos, né? Então, 3 vezes 7, 21. E qual o valor de i vezes i? Então, i ao quadrado, nós já sabemos que corta o radical com 2, fica menos 1. Então, i ao quadrado, que vai aparecer em algumas operações lá, nas funções de onda, tá? É menos 1. E agora vamos terminar aqui, tá? Vai ficar quanto? Ó? Menos 15, eu vou fazer logo aqui para ganhar tempo. Menos com menos dá mais 21. Tá? Então, isso aqui dá mais 21. Ó. Então, menos 15 mais 21 dá mais 6. Subtrai e fica o sinal do número, né, em módulo maior. Então, nesse caso, tá? Mais 6. Menos e menos aqui, ó, sinais iguais, soma-se e repete sinal. 35 mais 9, 44i. Pronto. Então, temos aqui, ó, o valor de Z1 vezes Z2. Tá bom? Ora, e a divisão? A divisão de números complexos, aí surge algo que vai ser importante também para nós lá no estudo da função de onda, tá? Que é o conjugado do número complexo. Tá? Então, o que é o conjugado? Ora,
eu tenho aqui o número Z2. Né? O nosso Z2 aqui, ó. Então, o Z2 é menos 3 menos 7i. Tá? Menos 3 menos 7i. Então, o que seria o conjugado que nós vamos representar por Z2, tá? Asterisco. Então, eu digo que é o conjugado de Z2. O conjugado de Z2 é apenas trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado de Z2 é menos 3 mais 7i. Então, nós vamos precisar de calcular o conjugado para poder fazer a divisão. Tá bom? Estou precisando um pouco de espaço de quadro aqui e a gente vai apagar o quadro. Então, como é que eu faço a divisão Z1 dividido por Z2? Tá? Então, para fazer a divisão Z1 Z2, nós fazemos da seguinte forma. Olha, quem é Z1? Menos 3 menos 7i. Tá? Menos 3, o Z1 eu apaguei aqui, na verdade esse aí é o Z2, né? Vamos lá ajeitar aqui. Então quem é o Z1 mesmo? Está ali em cima. O Z1, estava achando estranho o mesmo valor. 5 mais 3i dividido por quem? Né? Pelo Z2. Agora sim, menos 3 menos 7i. Agora está certo. Pronto, perfeito. Então, como é que nós fazemos essa divisão? Nós vamos usar uma propriedade que nós aprendemos lá na fatoração. Qual é a propriedade? Fazer aqui ó, a propriedade. Observação. Uma propriedade que todos vão lembrar aqui. Né? Quando você tem A mais B multiplicado por A menos B, quanto é que dá isso? Né? Se eu fizer a propriedade distributiva, né, eu esqueci. Eu não sei, não lembro isso aqui. Se você fizer essa propriedade aqui, ó, né, multiplicar normalmente, se você multiplicar, ó, tá, você vai lembrar e vai encontrar claramente que isso aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Então, se faz um tempo que você não lembra, não faz isso, você pode esquecer, mas a partir do momento que você multiplica, aparece. Então, você já lembra. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É daí que é a necessidade de usar o conjugado. Tá? Então, vamos lá. Eu quero dividir isso aqui, então nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Por que eu vou multiplicar o numerador e o denominador? Para não alterar a fração. Tá? Então, eu estou fazendo aqui uma simplificação de fração. Tanto eu posso multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, como eu dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Aí eu não altero a fração, vou encontrar uma fração equivalente. Mas aqui vai ser importante, ó, porque quando eu multiplico pelo conjugado, quanto é o conjugado de menos 3 mais 7i? É menos 3 mais 7i. Menos 3 menos 7i o conjugado, menos 3 mais 7i. Dividido. Quanto é o conjugado, né? Tem que ser o mesmo, menos 3 mais 7i. Tá? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando o denominador, tá? E o numerador, eu estou multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Vou colocar aqui em parênteses para ficar melhor. Tá certo? Aí o que é que vai acontecer? Ó? O numerador, eu faço a propriedade distributiva, né? A não ser que eu esteja observando alguma propriedade da fatoração aqui. Não estou observando. Então eu faço normal. Ó. Esse vezes esse, que eu já sei fazer, ó. Multiplicação algébrica, normal. Tá? Multiplicação algébrica, normal. Vamos fazer? Então vai ficar quanto? Vai ficar mais com menos dá menos, 5 vezes 3, 15. Tá certo? Mais com menos dá menos, 5 vezes 3, 15, menos 15. Pronto. Correto, né? Mais com mais dá mais, tá logo mais aqui para não esquecer, 5 vezes 7, 35. 35i. Agora eu vou multiplicar o 3i pelos 2, né? Mais com menos dá menos. 3 vezes 3, 9, 9i. Mais com mais dá mais. 3 vezes 7, 21. Acho que eu já tinha feito isso, né? E i vezes i dá i ao quadrado, que nós sabemos que é menos 1. Menos 1. Aqui, ó. Menos 1. Tá bom? Pronto, o numerador eu fiz a multiplicação, daqui a pouco nós organizamos isso aqui. Agora vamos fazer o denominador, aí eu já sei. O denominador é o quê? É o produto da
soma pela diferença de dois números. É o produto da soma pela diferença, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então vamos fazer, nós já sabemos que é o quê? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? No caso aqui, pela regra, pessoal, menos, esse menos aqui já está computado aqui, a gente pega o valor de B e eleva ao quadrado. Então o valor aqui de B, tá, seria 7i. Então a gente coloca 7i ao quadrado. Tá certo? Então vocês estão notando que aqui seria A mais B multiplicado por A menos B. Certo? Então o A é menos 3, o B é 7i. O A é menos 3, o B é 7i. Tá bom? E aí vai ficar como? Ó? Então Z1 dividido por Z2 vai ser igual. Menos 15 mais com menos dá menos 21. Tá? Então menos 21 menos 15 dá quanto? Menos 36. Mais 35i menos 9i, subtrair da razão maior, dá mais 26i. Tá certo? E aqui ficou como? Ó, menos 3 ao quadrado, 9. Menos, vou colocar aqui para o 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. E ao quadrado nós sabemos que é quanto? Menos 1. Então vai ficar menos 36 mais 26i. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 9 mais 49. 9 mais 49, 58. Tá? Então Z1 dividido por Z2, tá? Vai ser igual a quanto? Dá para simplificar aqui, gente? Dá para simplificar? Dá. Né? Se eu colocar 2 em evidência aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 que multiplica menos 18 mais 13i. 58, tá? 58 aqui, eu posso escrever, por exemplo, como sendo o quê? 2 vezes, tá? 2 vezes 29. 2 vezes 29, 58, né? Por quê? Porque aí eu corto 2 com 2, e aí eu vou ter meu quociente, aqui, o resultado desse quociente, mais simplificado possível. Menos 18 mais 13i sobre 29. Tá? Temos aí a divisão de números complexos. Tá ok? Na próxima parte, nós vamos ver o plano de Argand-Gauss.